Então, lá na apostila, pessoal, para quem quiser acompanhar, o capítulo 6, essa apostila está disponível ali no Moodle da nossa disciplina aqui, tá? Então, o título do capítulo 6 é Transformações Lineares e Representação Matricial. Então, começo com a definição, né, supondo que V e W representam espaços vetoriais, tipicamente o R2, o R3, né, o R2 que é um espaço vetorial de dimensão 2, o R3 que é um espaço vetorial de dimensão 3, são típicos espaços vetoriais que vão aparecer aqui nos nossos exemplos. Então, T de V em W é chamada de uma transformação linear se satisfaz as duas seguintes propriedades simultaneamente. A primeira propriedade diz que a transformação T calculada no vetor U mais V é igual à transformação calculada no vetor U somada com a transformação calculada no vetor V. Então aqui, do lado esquerdo da igualdade, né, significa que eu teria que somar os dois vetores primeiro, né, somar o vetor U com o vetor V e depois aplicar a transformação. A primeira propriedade, se for válida, diz que isto deve ser igual à transformação calculada separadamente no vetor U, somada com a transformação calculada separadamente no vetor V, para qualquer par de vetores U e V pertencentes a V. Então, essa é a primeira propriedade que deve ser satisfeita. E a segunda propriedade diz que a transformação calculada no vetor U multiplicado previamente por um número real A é igual ao este número A multiplicado pela imagem da transformação calculada no vetor U. E essa propriedade, se for verdadeira para qualquer número A pertencente aos reais e qualquer U pertencente a V, juntamente com a primeira propriedade, nos diz que a transformação que satisfaz as duas é uma transformação linear. Então, a gente conhece, né, exemplos de transformações lineares lá do cálculo. Uma função como, por exemplo, essa aqui, ó. A função de R em R, que calcula t de x igual a 2 vezes x. Pega um número real, x, e multiplica esse número por 2. Neste exemplo, então, a gente está considerando que o conjunto dos números reais é um espaço vetorial de dimensão 1. Né? E, então, se eu quiser verificar a primeira propriedade, né, vejam, ó, se eu calcular a transformação numa soma de dois números x mais y, o que vai fazer a transformação? Vai multiplicar por 2 essa soma, vai ficar 2 vezes x mais y, e pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, isso aqui resulta em 2 vezes x mais 2 vezes y. Né? Mas 2 vezes x é exatamente a imagem de x pela transformação, é o valor de t de x. E 2 vezes y é exatamente a transformação calculada no vetor, no número y. Então, a primeira propriedade é satisfeita para qualquer par de números x e y. E a segunda propriedade, se eu calcular a transformação no múltiplo de a vezes x, no múltiplo a multiplicado por x, resulta em 2 vezes este número a vezes x. Isso aqui é uma multiplicação de números reais que eu posso associar e comutar como eu quiser, então eu posso escrever esta multiplicação aqui, 2 vezes o AX, que é igual a vezes 2x. Isso aqui são 3 números reais multiplicados. Mas isso aqui é exatamente a vezes a transformação calculada no número x. Então satisfaz as duas propriedades e a transformação dada é uma transformação linear. Um exemplo de uma função também conhecida do cálculo, que não é uma transformação linear, é o exemplo da função que aparece aqui na tela, né? A função t de x igual a 2x mais 3. Para mostrar que ela não é linear, basta mostrar que existe um par de números, um par de vetores números reais, que não vai satisfazer esta primeira propriedade. Ó. Então eu escolho lá x igual a 2 e o y igual a 4, por exemplo. Tá?
calculo aqui, ó, t de 2 mais 4, que é essa a primeira parte aqui da propriedade 1, né, o lado esquerdo da igualdade. Eu quero mostrar que não ocorre a igualdade. Então eu vou calcular o lado esquerdo e o lado direito e mostrar que são diferentes. Então, t de 2 mais 4, somando aqui dentro do parênteses, resulta em t de 6, e a imagem do 6, por substituição aqui, vai ficar 2 vezes 6, que é 12, mais 3, que vai dar 15. Né? E se eu calcular separadamente t de 2 mais t de 4, ó, t de 2 é obtido substituindo o x por 2 aqui. 2 vezes 2 é 4, mais 3 dá 7, que é essa primeira parcela aqui. Mais, qual é a t de 4? 2 vezes 4 é 8, mais 3 dá 11. E 7 mais 11 é 18. Né? Então vocês vejam que se eu calculo a transformação na soma dos dois números, o resultado é 15. E se eu calculo a soma das transformações, calculadas separadamente, a soma dá 18. Então, não satisfaz a primeira propriedade, portanto, se existe um par de números dentro do conjunto, que é o espaço vetorial, que é o conjunto dos números reais, neste exemplo, que não satisfaz a propriedade, isso é suficiente para ela não ser uma transformação linear. Então, essa transformação é um outro tipo que não é linear, porque não satisfaz a primeira propriedade. Tem uma propriedade que permite identificar quando uma transformação tem possibilidade de ser linear, é esta aqui. Ó. Se uma transformação de V em W é uma transformação linear do espaço vetorial V no espaço vetorial W, então a imagem do zero, a imagem do vetor nulo do espaço vetorial V tem que ser igual ao vetor nulo do espaço vetorial W. Então, no exemplo 2, né, como a imagem do zero é 3, aqui, ó, t de 0 dá 3, isso é suficiente para mostrar que essa transformação aqui realmente não é uma transformação linear de acordo com a definição acima. Tá? Então, sempre que eu calcular a imagem do vetor nulo e não resultar no vetor nulo, como ocorre aqui, pronto, isso já é suficiente para comprovar que a transformação dada é um outro tipo que não é linear. Bom, como eu disse ali no início, né, na introdução, toda matriz está associada, ela representa uma transformação linear. Né? Então, existe a expressão, né, que a gente chama de representação matricial de uma transformação linear, que é uma forma de representar as transformações lineares usando as operações com matrizes. E isso facilita muito diversos cálculos que são feitos com as transformações lineares. Né? Então, uma transformação linear do Rn no Rm pode ser representada na base canônica por uma matriz com m linhas. Ó, vejam que o número de linhas, que é o m, é a dimensão do contradomínio, e o número de colunas da matriz A é a dimensão do espaço, que é o domínio da transformação linear. Né? E neste texto aqui, nos exemplos que nós vamos mostrar, vão ser consideradas sempre as bases canônicas do Rn. Né? Certo? A gente não vai trabalhar aqui, devido ao pouco tempo que nós temos, com outras bases que não sejam as bases canônicas. Né? E também porque em muitos problemas as bases canônicas dão uma resposta satisfatória. A base canônica do R2, né, pessoal, é formada pelo vetor 1, 0 e o 0, 1. A base canônica do R3 é aquela base formada pelo vetor 1, 0, 0, que dá a direção do eixo X, o 0, 1, 0, que nos dá a direção do eixo Y, e o vetor 0, 0, 1, que dá a direção do eixo Z. Então, a notação que usada para representar as transformações lineares através de matrizes que a gente encontra aí nos livros é usar uma letra maiúscula, a primeira letra do alfabeto, A ou B, ou mesmo a letra T dentro do colchete, ou simplesmente a letra T. Então, se a matriz A representa a transformação linear T, o cálculo da transformação num vetor V equivale a multiplicar a matriz A por V. Então, ou seja, o T de V é igual à matriz A multiplicada pelo vetor V. Essa é a ideia de facilitar o cálculo das transformações lineares. Vamos mostrar aqui um exemplo.
Vamos considerar aqui uma transformação do R2 no R3, definida por t de xy igual a x mais y, x menos y e 2x. Então vejam, esse exemplo 1 aqui, ele é um exemplo de uma transformação de um espaço vetorial que pega então vetores de dimensão 2 e transforma em vetores de dimensão 3. Então é uma transformação do R2 no R3. Isso é perfeitamente possível. Tá? E o que ela faz é, pega um vetor xy e aplica esta lei aqui. É como se fosse lá no cálculo, né, quando a gente tem a f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x ao cubo, f de x igual a e na x, né, as leis das funções. Aqui, esta fórmula que está destacada na tela, ela é a lei que define como calcular essa transformação linear num par xy qualquer do R2. Né? Então, substituindo as coordenadas x e y nessas três posições aqui, x mais y, x menos y e 2x nesta ordem. Então, o que a gente faz? A gente calcula os vetores da base canônica, as imagens dos vetores da base canônica, interpretando da seguinte forma. Ó, a imagem do vetor 1, 0, né? T calculada no vetor 1, 0. Eu vou substituir, então, aqui nesta fórmula, né, o x por 1 e o y por 0. Vamos calcular aqui do ladinho, aqui, para deixar alinhado ali com a fórmula. T de 1,0. Substituir lá o x por 1 e o y por 0. Vai ficar 1 mais 0, 1 menos 0 e 2 vezes 1. Ó, vai dar o vetor 1, 1 e 2. Né? Este resultado aqui vai ser a primeira coluna da matriz que representa a transformação. Né? Ó, 1, 1 e 2, está aqui, ó, 1, 1 e 2. Né? Este resultado aqui, que é a transformação calculada no vetor 0, 1, vai ser a segunda coluna da matriz. Vamos calcular aqui, ó, do ladinho. Aqui. Se essa é a segunda coluna da matriz, vou deixar registrado aqui. Ó, tá aqui, ó. 1 menos 1 e 0. Ó. E para registrar então detalhadamente, né? Ó, o x é 0 e o y é 1. Então vai ficar 0 mais 1, ali na lei da função, na primeira coordenada, 0 menos 1 na segunda coordenada, e 2 vezes 0, né, porque o x vale 0. Então vai ficar 1 menos 1 e 0, que é o vetor que aparece aqui, ó, na segunda coluna da matriz. Né? Então vejam, é uma matriz 3 por 2, né, 3 linhas e 2 colunas. Ó. Então o número de linhas é a dimensão do espaço vetorial da chegada dos vetores, então do R3, não são 3 linhas, e 2 colunas, que é a dimensão do espaço vetorial, que é o conjunto de partida, que é o R2. Então essa matriz é uma representação na base canônica dessa transformação linear. Né? Isso quer dizer o seguinte, se eu quiser calcular essa transformação num certo vetor, equivale a multiplicar essa matriz, ó, por aquele vetor. É isso que quer dizer esta afirmação, né? Dizer que a matriz que tem essas duas colunas, 1, 1 e 2, 1 menos 1 e 0, representa a transformação linear. Né? Certo? Porque vejam, ó, na hora que eu multiplico esta matriz, que tem a primeira coluna, 1, 1, 2, segunda coluna, 1 menos 1, 0, pelo vetor xy, ó, a gente faz a operação de multiplicação de linhas por colunas. Né? Então vai ficar, ó, 1 vezes x mais 1 vezes y, que é x mais y. Segunda linha, 1 vezes x menos 1 vezes y, dá x menos y. E a terceira linha, 2 vezes x mais 0 vezes y, que é igual a 2x. Então vejo que essa aqui é a representação da transformação linear, né, na forma de um vetor. Ó. X mais y, x menos y e 2x, que é exatamente esse resultado aqui. Né? Certo? Então, por exemplo, vamos supor, né, que eu quero dizer assim, ó,
que eu queira calcular a transformação linear no vetor, sei lá, no vetor 3, 4. Tá? Então tem duas formas de fazer. Se eu fizer uso dessa lei aqui, ó, x mais y, x menos y e 2x, vai ficar 3 mais 4, 3 menos 4 e 2 vezes 3, que é o x. Tá? Então vai ficar 7, né, menos 1 e 6. Né? Outra forma de fazer é pegar e multiplicar essa matriz ver aqui, um pouquinho demorado aqui. Vamos supor que eu multiplique, né? Ó. Então, acho que eu vou ter que inserir um outro documento. Vamos inserir aqui. Então, eu vou pegar a matriz do exemplo. Vou pegar a matriz 1, 1 e 2. 1 menos 1 e 0. E vou multiplicar essa matriz pelo vetor 3, 4. Vou botar na forma de vetor assim, com parênteses, não tem problema. Ó. Então vejam, ó, na hora que eu multiplico essas duas expressões, eu vou ter que multiplicar cada uma das linhas da matriz pelo vetor coluna. Então vai ficar 1 vezes 3 mais 1 vezes 4. Na segunda linha, 1 vezes 3 menos 1 vezes 4. E na terceira linha, 2 vezes 3 mais 0 vezes 4. Então isso aqui vai nos dar o vetor que representa o resultado 7, menos 1 e 6. Então é o mesmo resultado que foi obtido aqui, ó, só que num outro formato. Tá? Esse formato aqui, ó, que eu estou destacando agora aqui na tela, ele é mais prático do ponto de vista computacional, né, que eu posso armazenar uma matriz aqui, a transformação, e fazer os cálculos com a matriz, em vez de trabalhar com aquela expressão algébrica. Né? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é de uma transformação, então, do R2 no R2. Ó. Então, eu tenho uma transformação do espaço vetorial R2 nele mesmo, e aqui está a lei da transformação. Tá? Então, a gente vai para eu calcular a matriz que representa essa transformação, né, eu vou calcular as imagens dos vetores da base canônica do R2. Então, vamos botar aqui. A imagem do vetor 1, 0, que é o primeiro vetor da base canônica, vai ser a primeira coluna. E essa imagem é calculada aqui, ó, T de 1, 0, é obtido substituindo-se lá na lei da transformação linear o x por 1 e o y por 0. Vai ficar 1 mais 3 vezes 0, que é o y, né? E 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Vai dar o vetor 1 e 4. Né? Que na primeira coordenada aqui dá 0 mais 1, 1. Na segunda coordenada, 0 mais 4 dá 4. Né? A segunda coluna, que é o vetor 3, 2, né? Da mesma forma, né? É obtida substituindo-se o x por 0 e agora o y por 1 aqui na lei da transformação linear. Vai ficar 0 mais 3 vezes 1, né, na primeira coordenada, e 4 vezes 0 mais 2 vezes 1
que vai dar o vetor 3, 2. Então essa é a vantagem de trabalhar com a base canônica. Vejam que os vetores resultantes aqui são exatamente os coeficientes do x e do y, respectivamente, né, nas suas respectivas posições. 1 e 4 aqui, a imagem do vetor 1, 0. E quando inverte, né, quando eu calculo a imagem do vetor 0, 1, dá 3 e 2. Então a primeira coluna da matriz que representa a transformação é a coluna do vetor 1, 4, e a segunda coluna é o vetor 3, 2. Né? Então, nessa notação, a transformação linear ela pode ser interpretada como a multiplicação, né, da matriz 1, 3, 4, 2 pelo vetor xy, que resultará na primeira linha em x mais 3y e 4x mais 2y na segunda linha, que é exatamente esta notação aqui, só que escrita de outro jeito. Né? Então, eu tenho duas formas de calcular a transformação num vetor qualquer. Se eu calcular um vetor 1, 1, então aqui eu interpreto o x vale 1 e o y vale 1. Substituindo aqui, nesta expressão, vai dar 1 mais 3 e 4 mais 2, ou seja, o vetor 4, 6. Ou eu pego a matriz 1, 3, 4 e 2 e multiplico essa matriz pelo vetor 1, 1. Então vejam, ó, vai ficar 1 vezes 1 mais 3 vezes 1, que é 1 mais 3 aqui na primeira linha. E na segunda linha, 4 vezes 1 mais 2 vezes 1, 4 mais 2, ou seja, é o vetor 4, 6, obtido ali da outra forma. Então são duas maneiras equivalentes, né? E esta aqui é mais propícia, né, para a utilização de programas de computador que fazem operações com matrizes, né? Porque daí eu não preciso armazenar as variáveis x e y lá na minha definição. Certo, pessoal? Mas outro exemplo aqui no R3, ó. Então vamos considerar aqui, ó, a seguinte transformação do R3 no R3, onde a t de xyz é x mais y mais z na primeira posição, x mais y mais 2z na segunda posição e x menos y na terceira. Né? Então, lembrando, né, a base canônica do R3 é a base formada por esses três vetores, aqui o vetor 1, 0, 0, o 0, 1, 0 e o 0, 0, 1 nesta ordem. Então, calculo a imagem do vetor 1, 0, 0, substituindo, né, respectivamente, o x, o y, o z por 1, 0 e 0. Então, lá na lei da função vai ficar 1 mais 0, aqui na primeira coordenada, 1 mais 0 mais 2 vezes 0 na segunda coordenada e 1 menos 0 na terceira. A gente tem que fazer com bastante atenção estas substituições. São operações bastante simples, mas tem que estar atento. Então vai ficar 1, 1 e 1. Essa vai ser a primeira coluna, né, da matriz que representa a transformação. 1, 1 e 1. Segundo vetor da base é o vetor 0, 1, 0. Calculo a imagem pela transformação linear t, substituindo o x por 0, o y por 1 e o z por 0 lá na lei da transformação. Então vai ficar 0 mais 1 mais 0 aqui na primeira coordenada, né? Na segunda coordenada, 0 mais 1 mais 2 vezes 0, e na terceira coordenada, 0 menos 1, né? Porque é x menos y. Então cuidar com as subtrações ali. Vai ficar 1, 1 e menos 1. Essa vai ser a segunda coluna da matriz, que representa a transformação, 1, 1 e menos 1. E, finalmente, calculo a imagem do terceiro vetor da base. Calculo t e 0, 0, 1. Substituindo o x por 0, o y por 0 e o z por 1, respectivamente. Vai ficar na primeira posição 0 mais 0 mais 1. Na terceira, 0 mais 0 mais 2 vezes 1 e 0 menos 0, ou seja, o vetor 1, 2 e 0 vai ser a terceira coluna aqui da matriz. Então, esta matriz equivale, né, ela nos diz a mesma coisa que esta lei aqui, né? Porque a transformação linear é interpretada como sendo a multiplicação dessa matriz por um vetor x, y, z qualquer. Né? De fato, vejam que se eu pegar essa matriz
multiplicar por esse vetor, equivale a fazer a multiplicação das linhas, né, da matriz pelo vetor coluna. Vamos botar aqui. Então veja, na primeira linha, ó, 1 vezes x, vamos botar aqui o desenvolvimento, 1 vezes y mais 1 vezes z. Né? Segunda linha, 1 vezes x mais 1 vezes y mais 2 vezes z. E na terceira linha, 1 vezes x menos 1 vezes y mais 0 vezes z. Então isso resulta no vetor, que é o vetor que representa ali a transformação, só escrito de um outro jeito, né? Ó, x mais y mais z. Tá? A primeira coordenada, né? X mais y mais 2z na segunda coordenada e x menos y na terceira coordenada, que é exatamente a lei da transformação lá. X mais y mais z, x mais y mais 2z e x menos y. Então, esta forma de escrever aqui equivale a fazer esta operação de multiplicação. Então, tudo que a gente precisa saber, né, é possível descobrir várias informações a respeito da transformação linear a partir do estudo desta representação aqui com a matriz A. Um exemplo também em que eu posso fazer um cálculo direto. Ó. Eu digo assim, ó, a transformação linear do R3 no R3 tem a seguinte representação matricial. 1, 0, 4 na primeira linha, menos 1, 2, menos 3 na segunda linha, 0, 2 e 4 na terceira linha. Eu peço para calcular, então, a imagem dessa transformação no vetor 1, 4, 7. Né? Então, neste cálculo que é feito aqui, de modo direto, o que eu faço aqui? Eu simplesmente realizo a multiplicação da matriz, né, pelo vetor. Então, na primeira linha, ó, vai ficar 1 vezes 1, mais 0 vezes 4, mais 4 vezes 7. Né? Depois, na segunda linha, menos 1 vezes 1, mais 2 vezes 4, menos 3 vezes 7. Né? E, finalmente, 0 vezes 1, mais 2 vezes 4, mais 4 vezes 7. Né? Então, fazendo os cálculos, né, se chega nesse resultado aqui. Ó, 1 mais 28 dá 29, menos 1 mais 8, menos 21, dá menos 22, mais 8 dá menos 14. Né? E 0 mais 8 mais 28 dá 36, que é a imagem, então, do vetor 1, 4, 7 pela transformação T, ou seja, o W, que representa este resultado, é o vetor 29, menos 14, 36. Então, está aqui, né? A transformação escrita como um vetor que tem as coordenadas 29, menos 14 e 36, ou como vetor coluna. Essa representação aqui, pessoal, é uma representação que não é muito econômica, né? Porque a gente tem que escrever 3 linhas, e isso acaba acarretando, né, um gasto maior de espaço. Se a gente pensar assim na ocupação do caderno e na própria tela aqui, imagina no caso de um livro, né, que um editor tem que publicar. Então, no caso dos livros, é muito mais barato escrever desta forma aqui, ó, porque ele escreve numa mesma linha, né, o que aqui ele precisa gastar 3 linhas. Então, ele, se for adotada sempre esta notação aqui, né, ao fim de muitos exemplos, num livro, por exemplo, num artigo, né, o espaço de material impresso, isto é, o gasto de papel, será muito maior do que esta anotação aqui. Então, como elas representam a mesma informação, é preferível usar esta anotação aqui, em que a gente escreve o vetor
com as coordenadas na mesma linha. Tá? Perfeito, pessoal? Alguma pergunta? Bom, então assim, vamos ver esse exemplo aqui, ó, exemplo 5. Vamos considerar uma transformação do R2 no R2, que é dito então que é uma transformação linear, tal que a imagem do vetor 1, 0 é o vetor 2, 5 e a imagem do vetor 0, 1 é o vetor menos 4, 1. Então, a partir desses dois dados, pede no exemplo para calcular a transformação num vetor xy qualquer. Tá? Aí vem, né, neste exemplo, a importância do conceito de base, né, em especial a base canônica, né, que eu insisti bastante lá nos exemplos que nós vimos. Né, quando a gente tem a base canônica, né, a gente pode dizer que esta igualdade aqui é verdadeira, certo? Mas toda vez que eu trabalho na base canônica, eu posso dizer que o vetor xy é o resultado da combinação linear x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. Os vetores da base canônica, formados por 1 e zeros, aqui no caso do R2, nesta ordem, né, são vetores que me permitem afirmar que esta combinação linear gera todo o espaço R2. Né? Os vetores 1, 0, 0, 1 multiplicados por x e y, respectivamente, e depois somados, nos dão qualquer vetor xy, como é fácil de verificar aqui. Então, se eu aplico a lei da transformação linear nos dois lados dessa equação, eu vou ter que a imagem do vetor xy pela transformação t vai ser igual a calcular a t em x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1, né? Porque o vetor xy é igual a esta combinação linear aqui. Né? Como a transformação é linear, está dito ali no enunciado, né, que essa transformação é linear, eu posso separar aqui, ó, tem uma soma, né, então pelas propriedades lá que foram dadas na definição de transformação linear, isso equivale a calcular a transformação no primeiro vetor, que é o vetor x multiplicado pelo vetor 1, 0, mais o vetor y vezes o vetor 0, 1. Né? Ora, se eu calculo a transformação num número multiplicado por um vetor, pelo fato dessa transformação ser linear, eu posso usar a propriedade 2. Então, t de x vezes o vetor 1, 0 equivale a dizer que esta operação aqui é igual a x vezes a imagem da transformação calculada no vetor 1, 0. T calculado no vetor y, no vetor resultante da multiplicação do número y pelo vetor 0, 1, equivale a fazer y vezes a transformação calculada no vetor 0, 1, pela segunda propriedade que é válida no caso das transformações lineares. E como eu tenho aqui, ó, a transformação dada no vetor 1, 0, como eu tenho a transformação dada no vetor 0, 1, lá no enunciado do problema, ó, quanto é que a transformação aqui, nesse vetor 1, 0, é 2, 5. Então, eu posso substituir, vai ficar x vezes o vetor 2, 5, mais y vezes a imagem do vetor 0, 1, que é menos 4 e 1. Multiplico aqui por x, vai ficar 2x e 5x no primeiro vetor, e somando com menos 4y e y, resultante da multiplicação do y por menos 4 e 1, respectivamente. Né? Agora eu somo as coordenadas correspondentes, resulta em 2x menos 4y na primeira posição e 5x mais y na segunda posição. Então, a gente vê que é possível obter a imagem da transformação linear t num vetor xy qualquer a partir dos vetores da base canônica, como foi feito nesse desenvolvimento. Então, isso mostra a importância, né, de se trabalhar com as bases, né, e o fato de, neste exemplo, uma vez que são dados, melhor dizendo, os valores da transformação nos vetores da base, me permite calcular a imagem da transformação em qualquer vetor do espaço vetorial R2. Então aqui, se eu quiser calcular, né, num vetor em particular, lá, sabendo o x e o y, eu vou ali e substituo direto nessa expressão aqui,
e pronto, né? Eu tenho já o resultado da transformação. Outra forma de resolver este exercício, né, é interpretar que as colunas da matriz que representa a transformação são os vetores dados ali no enunciado, né? 2 e 5 a primeira coluna, menos 4 e 1 a segunda coluna, certo? Então, se eu multiplicar, vejam, ó, se eu multiplicar esta matriz pelo vetor xy, seria uma outra forma, né, de caminhar aqui, ó, a solução. Ó, opa. Vou multiplicar por um vetor xy qualquer, né? Então, como é que se multiplica? Multiplicando-se cada uma das linhas, né, da matriz que aparece do lado esquerdo ali, pelo vetor coluna. Então, vai ficar 2 vezes x menos 4 vezes y. E na segunda linha, 5 vezes x mais 1 vezes y, que é exatamente, ó, a transformação ali. Ó. Então, tanto faz multiplicar a matriz no vetor xy para obter a transformação, como fazer aquele desenvolvimento. Essas duas formas de resolver o problema são equivalentes e vocês, analisando a solução, né, deverão concordar que é muito mais fácil fazer esse desenvolvimento aqui. Né? Multiplica a matriz pelo vetor xy e pronto. Né? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, eu vou iniciar o Octave aqui e já retorno aqui, tá? Só um minutinho. Então deixa eu pausar. Então, eu tenho essa matriz aqui, ó, eu quero... Eu tenho uma transformação definida pela matriz 1, 3 na primeira linha, 4, 2 na segunda linha, e quero descobrir qual é a lei da transformação que é definida por d elevado na 10 calculado no vetor xy. O que significa isso, né? t elevado na 10? Significa fazer a composição da transformação linear t de t de t de t 10 vezes. Né? Então, isso vai gerar uma complicação algébrica, digamos assim, tá? Porque vejam o seguinte, ó. Para você ter uma ideia da complicação, né? Para você ter uma ideia. Veja que se eu calcular t de xy, lá, que vem lá do exemplo 2, é só olhar aqui, ó. A lei da transformação é x mais 3y e 4x mais 2y, tá? Então, se eu for calcular somente T2, tá? Vou pegar aqui, ó, só para mostrar para vocês como é difícil fazer isso algebricamente. Vou calcular só o T2. Tá? T2 significa calcular T de xy. Fazer a composição da transformação duas vezes. Então, eu vou calcular primeiro a transformação. Vai ficar x mais 3y e 4x mais 2y. E agora eu vou calcular a transformação de novo. O que faz a transformação? Pego a primeira coordenada e multiplica com a segunda por 3. Né? Então vai ficar a primeira coordenada mais 3 vezes a segunda coordenada. O que faz a lei da transformação? Multiplica a primeira por 4, vai ficar 4 vezes x mais 3y, mais 2 vezes 4x mais 2y. Então, se eu desenvolver isso aqui, né? Olha só. Vai ficar x mais 3y mais 12x
mais 6y, né? E aqui vai ficar 4x mais 12y mais 8x mais 4y. Estou fazendo bem rápido aqui, né, pessoal? Então, somando ali o x, vai ficar 13x mais 9y na primeira coordenada e 4x mais 8x, 12x mais 12 mais 4, 16y na segunda coordenada. Tá? Então, isso aqui é só o T2. Tá? Vai ter que continuar esse processo mais 8 vezes para chegar no T10. Né? Então, o que a gente faz? Em vez de fazer todo esse processo, ó, vamos mostrar aqui. Opa, está aqui o octave. A gente vai definir, vamos ver se eu consigo, definir a matriz. Né? Estão enxergando a matriz ali, pessoal? Tá? Então, olha só, se eu fizer a elevado ao quadrado, olha só aqui, ó, já nos diz qual é a transformação do T2. Ó. Olha só lá. Essa é a barbada. Ó. T2, ó, 13x mais 9y, tá aqui, ó, 13x mais 9y e 12x mais 16y. Né? Então, isso quer dizer que se eu pegar a matriz ali no octavo e elevar na 10ª potência, eu já vou conseguir identificar qual é a transformação T10. Né? Então, vou fazer aqui, ó, A elevado na 10, A elevado na 10, A chapeuzinho 10, ó. Então, está aqui a lei da transformação. Ó. Então, eu consigo obter diretamente a transformação que equivale a T elevado na 10 é 4.185.853x mais 4.184.829y e na segunda linha 5.579.772x mais 5.580.796y. Certo? Isso aqui é igual, né, ao T10 de xy. Então é muito mais fácil, né, fazer desta forma, usando o recurso da multiplicação da matriz, do que fazer algebricamente, né, como eu mostrei aqui no cálculo do T2. Um exemplo importante aqui, pessoal, que eu até falei ali no início, né, na apresentação, que é a chamada rotação do plano por um ângulo θ em radianos, né, que é representado pela seguinte matriz, T, que na primeira coluna contém o cosseno de θ e o seno de θ, e na segunda coluna menos seno de θ e cosseno de θ. Então a transformação que faz, por exemplo, a rotação no plano de 45 graus no sentido anti-horário, é essa transformação aqui, ó. Opa. O π, né, pessoal, equivale a 180 graus, tá? Quando a gente faz 45 graus, né, isso nos dá um ângulo X, né, vamos botar assim. Vou botar aqui a regra de 3 aqui para te enxergar. Ó, tá aqui a regra de 3, ó. Π equivale a 180 graus e 45 graus equivale a x radianos, né? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, então eu multiplico aqui, ó, 180 vezes x é igual a 45 vezes π, ou seja, o x é 45π dividido por 180, que é igual a π sobre 4. Ou é só observar aqui, né? 45 graus equivale a 180 dividido por 4, né? Então, o x equivale a π sobre 4 radianos, né? Então, lá dentro do cálculo que a gente faz, se a gente fazer na calculadora, a gente vai escrever a matriz usando esta notação aqui. Por exemplo, se eu for usar o octave ali, para calcular a matriz de rotação,
A gente vai escrever a matriz desta forma aqui, ó, cosseno de π sobre 4, né, menos sin π sobre 4. Aí bota um ponto e vírgula para separar a primeira linha da segunda linha. Seno, sin, né, é sinus em inglês. Sinus, sin π sobre 4, cosseno de π sobre 4. Ele interpreta que a palavra, né, pi equivale à constante π, que é em torno de 3,141592, e vai apresentar a matriz calculada numericamente, né? Essa é a matriz que representa uma rotação de um vetor. Quando essa matriz multiplicar por um certo vetor, o resultado será uma rotação desse vetor por um ângulo de 45 graus no sentido anti-horário. Né? Certo? Por exemplo, vamos pegar o vetor 1, 0. Né? O vetor 1, 0 é o vetor que dá a direção unitária do eixo x. Né? Se eu calcular a imagem desse vetor pela rotação de 45 graus, então eu tenho que multiplicar essa matriz pelo vetor 1, 0. Aqui eu escrevi a matriz na sua representação usando aquelas famosas quantidades conhecidas lá do ensino médio, né? Cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, seno de π sobre 4 também é a raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar na primeira linha, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, na segunda linha, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, que é o 0,7 lá do octeto, quer ver? Ó? Exatamente este resultado que nós estamos vendo aqui. Ó. Tá? 0,70711 é esse raiz de 2 sobre 2 que aparece aqui. E menos 0,70711 é o menos raiz de 2 sobre 2. Se eu multiplicar essa matriz pelo vetor 1, 0, né, fazendo aqui desenvolvimento, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 0, raiz de 2 sobre 2. E na segunda linha, raiz de 2 sobre 2 vezes 1 mais raiz de 2 sobre 2 vezes 0 vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, o vetor resultante da rotação é o vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E esses vetores estão representados aqui. Ó. Então, o que aconteceu? Ó? O vetor 1, 0, né, fez um giro de 45 graus e foi transformado no vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá? Essa é a ideia aqui dessa representação. Né? Certo? Quer ver? Ó, se vocês usarem lá o GeoGebra, que nós já utilizamos ali em aulas anteriores, né? Também enxerga direitinho ali no GeoGebra estas posições relativas, né, entre os ângulos, entre os vetores. A gente vai enxergar direitinho ali o ângulo de 45 graus. Vamos mostrar aqui. Ó, então, por exemplo, né, o vetor 1, 0 é esse vetorzinho aqui. Ó. Começa aqui na origem e vai até aqui esse pontinho ali. Tá? Vamos aumentar aqui a nossa visualização. Opa. Excluir isso aqui. Agora vamos botar aqui o vetor raiz de 2 sobre 2, né? Que é 0,7, mais ou menos, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vou botar o ponto aqui. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? E agora nós vamos inserir um vetor que vai sair da origem e vai chegar naquele ponto ali. Tá?
certo? Então dá para ver aqui, ó, claramente, né, que este ângulo certo, ó, vamos ver se eu consigo inserir aqui o ângulo. Bom, dá para ver ali, né, pessoal? Eu não estou conseguindo inserir aqui. Deixa eu ver. São duas retas. Essa, este. Não, não deu certo. Tá. Mas dá para ver aqui que o ângulo é de 45 graus, né? Bom, então aqui na continuação, né, eu falo sobre diversas transformações lineares planas, por exemplo, a reflexão em torno do eixo X, né, que é essa matriz aqui. Por quê? Né? Ó, essa transformação a gente calcular, lembra, sempre para eu calcular a transformação, eu tenho que calcular a imagem dos vetores da base canônica, né? Ó, vamos calcular aqui a imagem do vetor 1, 0. Substitui o x por 1 e o y por 0. Vai dar o vetor 1,0. Claro, porque eu estou fazendo uma reflexão em relação ao eixo x, né? Então o vetor 1, 0 ele fica parado ali, né? E a imagem do vetor 0, 1 vai ser a imagem calculada, então, em 0,1. Vou botar aqui mais para o centro. Ó, substitui o x por 0 ali naquela lei, vai ficar 0 e menos 1, né, que é a segunda coluna. Então, a primeira coluna é 1, 0, a segunda coluna é menos 1. 0 menos 1. Né? Certo? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma sugestão ali, ó, de fazer uma visualização, ver se vai funcionar aqui no Octave. Né? Vamos pegar aí e definir esse vetor lá no Octave, vamos ver se vai funcionar. Define o vetor x, define o vetor y. Define o y. Isso aqui vou fechar. Define o x2, depois eu explico melhor o que é esse x2. E dá Enter. Pede para fazer o gráfico. Vamos ver o gráfico aqui desses pontos. Não apareceu aqui o gráfico. Bom, aí eu vou ficar devendo para você esse gráfico aqui. Ó. Deu algum problema aqui. Bom, aqui no texto aparecem os resultados, vocês podem testar aí depois. Ó, vai dar essa sequência de imagens aqui, ó. Na parte superior, né, um polígono com aqueles vértices representados pelos pontos x e y, e aqui na parte inferior, né, a reflexão, isto é, o resultado de aplicar aquela transformação naqueles pontos, transforma esse polígono da parte superior no polígono da parte inferior. Né. Essa transformação aqui, t de xy, é uma contração ou uma expansão. Né? Se o A for maior que 1, vai ser uma expansão. Se o A for entre 0 e 1, vai ser uma contração. Na verdade, se o A for entre menos 1 e 1, haverá uma contração. Né? E se o A for maior que 1 ou menor que menos 1, haverá uma expansão.
Porém, quando o A for negativo, vai haver uma troca, né, de quadrante, vai sair do primeiro para o terceiro, né, e do segundo para o quarto e vice-versa. Por exemplo, vamos supor que o A seja 2, né? Tá? Então a transformação vai fazer 2 vezes x, 2 vezes y, que é essa matriz aqui. Tá? Então ela vai transformar, por exemplo, um quadrado de lado 1 no quadrado de lado 2. Tá? Aqui nós temos uma reflexão na origem, né? Então os vetores é como se fosse uma rotação de 180 graus. Tá? Então aqui aparece a transformação expressa pela sua matriz canônica, né? Sempre calculando os vetores da base canônica ali na transformação. T de 1, 0 vai dar menos 1 e 0, que é a primeira coluna, e T de 0, 1 vai dar 0 e menos 1, que é a segunda coluna. Então aqui a sequência de comandos no Octave para obter esta representação aqui, ó. Tá? Então pega esse quadradinho de cor azul e transforma no quadradinho de cor vermelha. Né? Aqui a matriz de rotação, que eu já apresentei ali um exemplo, né, na parte anterior. Ó, esse é o cisalhamento que eu falei para vocês, que é uma transformação linear que, dependendo, né, do fator que a gente escolhe, vai provocar o efeito da letra itálica, né? Então o cisalhamento horizontal de fator alfa. Aí é uma transformação um vetor xy, é x mais alfa y e y. Então, se o alfa for 2, o t de xy vai ficar x mais 2y e y. Calculando aqui as imagens da base canônica, né? O vetor 1, 0 é levado nele mesmo, e o vetor 0, 1 é levado no vetor 2, 1. Então aqui a primeira coluna da matriz, 1, 0. A segunda coluna da matriz, 2 e 1. Então aqui eu mostro o efeito do cisalhamento horizontal nesse conjunto de pontos. Ó. Infelizmente eu não vou conseguir reproduzir no Octave ali para vocês, talvez vou ver o que aconteceu ali na versão que eu tenho. Ó, tem o x, tem o y, né, esses pontos aqui, os pares dos números x e y, se eu faço 1, 0, 1, 4, 3, 4, etc., né, são os vértices dessa letra T de cor azul aqui, ó, tá? Aí eu calculo a transformação em todos esses pontos, tá? E faço a imagem, então, do vetor dos pontos do conjunto T em azul e do conjunto T transformado pelo cisalhamento em vermelho. Então está aqui o cisalhamento horizontal de fator 2, então transforma essa letra T na letra T itálica. Eu escolhi T o alfa igual a 2 para dar, né, o efeito visual. Né? O itálico não é tão pronunciado assim, né, como a gente vê na maior parte dos processadores de texto. Né? Certo? Aqui é um outro exemplo, então, de uma rotação anti-horária de π sobre 4 radianos, seguida de uma dilatação de fator 2. Né? Então eu pego a rotação, a matriz de rotação, que eu vou chamar de T1, a matriz T2, que representa a dilatação, a expansão, né, de fator 2, e multiplico, né, as matrizes nessa ordem, T2 vezes T1, é esta matriz aqui. Então está aqui o efeito. Ó. Eu pego um quadradinho aqui de lado 1, né, é feita uma rotação e depois uma expansão, ó, de fator 2. Então esse quadradinho é transformado num quadrado de lado 2, depois de ser feita uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário. Esse é o efeito que tem aqui dessa figura para outra. Né? Então isso é muito utilizado, né, em certos desenhos animados, né, que se utilizam de transformações lineares como modelo matemático para fazer o efeito de movimento, né, dilatação e contração e rotação. Então aqui tem alguns exercícios que vocês podem tentar fazer aqui sobre transformações lineares, né? E vocês podem tentar obter esses resultados aí no Octave, né, como uma maneira de visualizar graficamente estas transformações lineares. Né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui hoje. Na aula que vem, nas aulas da semana que vem, de quinta e sexta-feira, eu vou falar sobre cálculo de autovalores e autovetores e transformações lineares, né? Que a gente vai entrar, então, a partir da semana que vem, já na última parte do curso, que é o cálculo de autovalores e autovetores, diagonalização e outras decomposições de matriz.
ok? Então, por hoje é isto. Tá? Amanhã tem uma partida ali do início da tarde. Estará disponível o próximo trabalho ali no Moodle para vocês entregarem na semana que vem. Alguma pergunta? Então tá legal, pessoal. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana, que a gente não vai ter aula amanhã, e até a quinta-feira que vem. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite.